várias perguntas com relação à questão do comércio em todo o Brasil, principalmente no estado do Paraná, e a atitude do governador Ratinho Júnior em acabar com o decreto dele, que fechava ou regularizava apenas os serviços essenciais para funcionarem no Paraná, em principalmente os municípios, em localidades onde o coronavírus estava disparando. Bem, ele abriu mão disso e deu aos prefeitos a possibilidade de cada um decidir conforme a sua cidade. Afinal, os prefeitos estavam pressionando o governador. Estavam dizendo que a culpa era dele, que o comércio estava falindo, que eles estavam com dificuldades, que poderiam não se reeleger. Enfim, o governador fez como Pôncio Pilatos. Lavou suas mãos e deu esse direito de decidir aos prefeitos. Fez certo? Eu, até esse momento, ainda acredito que o Ratinho Júnior foi o melhor dos governadores em todo esse estado, em todo esse país, na verdade, quer dizer, em todo esse estado do Brasil, que é isso, né? Em todo o país, ele foi o cara que realmente teve pulso firme na maior parte das vezes e fez a coisa certa. Bem, os prefeitos nos municípios já começam a ter medo, né? Não sabem muito bem o que vão fazer e muitos acabaram, digamos assim, abrindo as pernas mesmo e deixando o comércio fluir livremente. Consequência número 1, número de mortos aumenta. Consequência número 2, os casos de coronavírus disparam. Consequência número 3, a população ainda tem medo e não vai para as ruas. E o comércio, mesmo aberto, é como se estivesse fechado. Bem, alguns prefeitos, como na região metropolitana de Curitiba, decidiram ficar mais ou menos brandos, não vão abrir aos domingos, voltaram para o decreto anterior, mas liberaram o comércio e assim fica de bem com todo mundo. O resultado eu não sei, a gente vai saber dentro de pouco tempo. O que eu faria? É uma boa pergunta. Bom, na verdade, desde o início eu não teria afrouxado. Eu acho que você tem que ser realmente macho nas suas posturas. E quando eu falo macho, não significa que tem que ser homem. Porque nem sempre é assim que as coisas são. Significa que você tem que ser firme, que você tem que ser duro. Por quê? Porque dessa forma você garante que o depois seja melhor. O que aconteceu em países onde temos mulheres governando? As mulheres fecharam tudo. Deixaram todo mundo em isolamento em casa. A pandemia durou 3, 4 meses no máximo e a população pôde ir para a rua e tá tudo ok. A economia não virou um desastre, porque não precisou fechar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá, um pouquinho. Foi fechar tudo de uma vez. Então a economia continuou caminhando e as coisas estão dando certo. O que fez Portugal, um país socialista democrático, por exemplo? Portugal colocou todo mundo na geladeira também. Só que na contrapartida, sabendo que poderia haver desemprego, que poderia haver problemas financeiros, que poderia ter desastres econômicos, Portugal resolveu financiar essa estada da população em casa, dando um salário digno para que a população continuasse tendo condições de fazer suas compras pela internet, ter sua vida normal e ter a possibilidade de voltar aos seus empregos depois que essa pandemia passasse. O número de mortos que estava no começo disparado, despencou. E Portugal está num bom caminho nesse momento. Bom, e depois dizem que os burros são eles. Olha, sinceramente, todo tipo de preconceito é absurdo. Mas quem está realmente na contramão não é Portugal, é o Brasil. Vamos ver se daqui para frente vamos começar a caminhar nos trilhos do progresso. Mas para isso, os prefeitos têm que tomar rédea dos seus municípios e das suas decisões sem medo. Sem medo que virá pela frente. Já que as eleições não foram adiadas para o ano que vem, então vamos cuidar da saúde da população. Primeiro a saúde e depois a economia. Se você fizer isso rapidamente tudo será sanado e a economia volta ao normal. Respondi a pergunta voadora que eu dou hoje para aqueles que não pensam na sociedade. Pensam apenas em si próprios, nas suas próprias eleições, reeleições ou na sucessão dos seus mandatos e que deixam a saúde do povo ao não. Voadora neles.